Hoje vamos contar para vocês uma história no mínimo diferente, diria quase inacreditável, de obesidade e deficiência, porque estamos falando de um jovem que nasceu com deficiência. Ele tinha uma perna mais curta que a outra e isso já lhe causava um baita transtorno e sofrimento, até que ele resolveu amputar parte da perna mais curta e colocar uma prótese. Isso mesmo, ele decidiu amputar parte de seu corpo que não funcionava bem, que atrapalhava a qualidade de vida. A parte principal que eu sinto uma recuperação fantástica depois da bariátrica foi a minha perna, porque com a amputação eu uso perna mecânica. Hoje eu tenho 50 quilos a menos em cima dessa perna. Essa perna ela causava dor, machucava, então aquilo que era um sonho, que era amputar minha perna e eu ter uma qualidade de vida boa, aquilo começou a se tornar um pesadelo por conta da obesidade. Porque ao mesmo tempo que eu tinha feito a cirurgia e estava satisfeito e feliz com a minha cirurgia de poder usar 2 sapatos iguais, ao mesmo tempo eu estava me sentindo incômodo porque aquela obesidade em cima da perna, ela vinha machucando, ela vinha causando dor, sofrimento. E se você quer saber o que o nosso convidado fez para não ser derrotado pela obesidade, fique com a gente, eu tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Aproveite e comente. Faça perguntas e compartilhe esse vídeo com quem você acha que também precisa vencer essa grande batalha contra a obesidade. Sejam bem-vindos aqui no DNA Mais no Ar, o primeiro programa de combate à obesidade do Brasil, que tem um oferecimento da clínica DNA Mais. Quem não quer ter qualidade de vida para fazer o que mais gosta? Mas você sabia que por causa da obesidade, muita gente sequer consegue viver as coisas mais simples? Está na hora de fazer algo por você e por quem te ama. Melhore sua saúde e viva mais. Fale agora com o nosso especialista em obesidade. Fale agora com a clínica DNA+. Seja bem-vindo à ATM, uma empresa especializada em promover inovações e distribuição de equipamentos médicos hospitalares. Atuando desde 2009 com excelência, a ATM tem conquistado cada vez mais o mercado, devido à qualidade de atendimento, à agilidade nos processos de preparação, entrega e supervisão de equipamentos e produtos biológicos de alta tecnologia. O foco da ATM está no dinamismo e respeito com todos os clientes, com uma equipe super treinada a dar suporte em todas as etapas do atendimento, garantindo o sucesso de cirurgias, procedimentos e atendimentos médicos, com o suporte de nossos produtos e equipamentos. Com estrutura moderna e muito eficiente, a ATM mantém um estoque amplo de produtos em ambientes super esterilizados, seguros e com checagem contínua de qualidade, garantindo a pronta entrega e a agilidade do atendimento a médicos, hospitais e pacientes. Em todos os nossos produtos, buscamos soluções de alta precisão para cirurgias complexas, oferecendo equipamentos de última geração que reduzem o tempo de cirurgias com qualidade, segurança e eficiência máxima. A ATM tem potencial de distribuição ampla, atingindo todos os estados brasileiros, com uma rede de atendimento e networking estruturada para facilitar o envio de equipamentos e produtos. ATM. Anderson era um jovem na época com 22 anos. Decidiu por conta própria amputar sua perna mais curta para colocar uma prótese e igualar os tamanhos, criando uma solução para sua deficiência. Do jeito que estava, não dava mais. Os seus pés não aguentavam mais o uso de botas, alongadores pesados, antiquados, causando feridas, e ele não conseguia andar por conta disso. Como em todos os programas, teremos a presença do Dr. Emílio Hugo, que é nosso especialista em cirurgia bariátrica, criador do programa DNA Mais no Ar e fundador da clínica DNA Mais. Dr. Emílio, tudo bem? As recomendações sobre como evitar o excesso de peso são diferentes para as pessoas com deficiência? Não há diferença não, Letícia. Em geral, o mais recomendado é que a pessoa com deficiência que esteja com excesso de peso
busque o mais rápido possível a ajuda do seu médico de confiança e também de um profissional como um nutricionista, psicólogo e um educador físico, porque o trabalho em conjunto desses profissionais vão garantir um resultado mais efetivo na perda de peso. E se você já tentou tudo e mesmo assim não teve sucesso, o ideal é começar a avaliar a necessidade de realizar uma cirurgia bariátrica, porque o excesso de peso, como no caso do Anderson, criou diversas feridas na perna dele. Viu só como é importante uma equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação completa? Fique com a gente aqui no programa porque teremos a participação da nutricionista Letícia Santos, que vai trazer dicas importantes para você usar no seu dia a dia. Tudo bem, Letícia? Hoje a história do Anderson vai emocionar bastante quem está nos assistindo, não é verdade? E que história, hein, Letícia? Muita gente vai se surpreender com esse caso de superação. Tudo bem, Monize? O Anderson trouxe uma história de superação em dose dupla, não é mesmo? É sim, Letícia, uma história incrível. A decisão de uma amputação e uma bariátrica, haja força para suportar tudo isso. Bom, vocês já perceberam que essa história vai emocionar, né? Então aproveite e participe com a gente. Se você tem alguma pergunta para fazer aos doutores, clique no link do WhatsApp do programa que iremos responder para você. Lembrando que esse é o único canal que temos para perguntas e respostas. Os comentários nas redes sociais não serão respondidos. A cada programa, vemos que por trás de cada paciente tratado existe uma história cheia de dor. E com o Anderson não foi diferente. Apesar de ter uma estatura magra e uma perna mecânica, sua rotina contribuiu para o aumento de peso e ele pagou um preço muito alto, não é, doutor Emílio? Por conta da deficiência na perna, o Anderson não podia ter excesso de peso, porque a cada ganho ele teria que trocar a sua prótese para sustentar o seu corpo. E com a obesidade veio junto o colesterol, a pressão alta e uma série de outras doenças que antes ele não tinha. A realidade é uma só. A obesidade leva as pessoas a viverem menos e com pior qualidade de vida. Isso é fato. Eu percebi que a obesidade ela começou a me afetar a partir do momento que a minha deficiência me alertou. Como? Enquanto eu me via barrigudinho, gordinho, eu estava vivendo uma vida ainda normal. Só que a minha perna começou a me dar os pontos. A minha perna, por eu usar a bota, o peso que eu estava carregando em cima dela passou a ser maior. Então eu sentia dores na lombar, eu sentia o meu pé inchar, bolhas, porque eu comecei a sentir dificuldade de andar, eu comecei a sentir falta de ar, comecei a sentir a pressão alta. E todos esses pontos, eles foram já alertas de que eu estava obeso. Ele não conseguia fazer coisas habituais sem se tornar um grande problema, como tomar banho, por exemplo. Imagina só, um homem com uma perna mecânica e o excesso de peso em apenas uma das pernas. Mas vou deixar que o próprio Anderson nos conte os detalhes dessa história, até o momento em que veio no meu consultório aqui na Clínica DNA e resolveu enfrentar de vez a obesidade. Logo na gestação, minha mãe descobriu que existia uma deficiência no membro inferior esquerdo e uma gestação até que normal, até o meu nascimento, foi onde os médicos falaram realmente que eu tinha uma agenesia de fíbula esquerda, um encurtamento, a falta de um membro, onde poderia ter sido feito uma cirurgia de amputação da perna ou uma cirurgia para correção, alinhamento, onde eu teria que usar uma prótese, uma bota. Meus pais, eles decidiram pela bota, eles não optaram pela amputação, eles acharam que era uma decisão muito grande em 86 tomar uma decisão dessa. Hoje, quando a gente fala de uma amputação de perna, os recursos são muito avançados, pernas mecânicas de fibra de carbono, enfim. Eu tive meu pé, não acompanhou o outro, e eu tive uma infância sadia, uma infância legal. Aquele problema da bota, ele nunca me trouxe nenhum tipo de problema, prejuízo. Então minha infância ela foi uma infância tranquila, de criança assim, né? Criança era muito tranquila, mas eu sempre fui bastante dinâmico. Eu andava muito de bicicleta. Então eu tive uma infância numa vila muito sossegada de Ribeirão, onde a gente tinha uma dinâmica, muitas crianças. Então assim, era brincar, jogar bola, era aquela coisa bem dinâmica mesmo, legal. E aí você vai crescendo, você vai, né, conhecendo
pessoas, lugares, você começa a vida a trabalhar. Foi onde eu comecei o meu primeiro emprego, onde eu ainda ia de bicicleta, aquela coisa de adolescência, então eu andava muito de bicicleta na adolescência ainda. E aí, com 19 anos, comprando meu primeiro carro, eu acabei encostando a minha bicicleta. E eu encostei aquilo que tirava mais calorias do meu corpo. Comecei a trocar ela pelo carro, molecada nova, gosta do carro, e começa a ir pra cá e pra lá de carro. O meu emprego já não era mais em pé, já era um emprego sentado, o dia inteiro no computador. Isso daí, ele praticamente barrou ali todas as calorias que eu perdia, então tudo que eu continuava ingerindo, eu já não tinha onde queimar, então ele começou a se acumular. Foi a partir dos meus 20 anos que eu comecei a ter alteração de colesterol, comecei a ter alteração de triglicérides. Então começou a aparecer os pequenos problemas. E com os meus 30 anos eu comecei a sofrer muito com pressão arterial. Minha pressão era alta, minha pressão ela disparava. Eu estava com aproximadamente 130 quilos aos meus 30 anos. Então eu entendo que a minha obesidade ela se deu por conta de eu descontar todo aquele meu peso do dia, meu estresse do dia na alimentação. Eu não selecionava mais o que eu comia. Para mim, um prato de arroz, feijão, uma salada, um bife e um McDonald's, uma pizza era a mesma coisa. Então, eu ia no que era mais fácil. Foi aí que ele começou a se dar conta de que algo tinha fugido do seu controle. Suas roupas já não estavam mais lhe caindo bem e a cada vez tinha que comprar números maiores. E de repente, começou a vestir 50. Seu peso deu um salto de 80 para 137 quilos. Pronto, estava obeso e em risco. As pessoas ao meu redor, aquelas que ficavam até 3, 4 meses sem me ver, quando viam, elas sempre comentavam: nossa, o Anderson tá gordinho, o Anderson tá obeso, o Anderson tá cheinho. Essas pequenas palavras, sem desmerecer ou sem querer te menosprezar, mas essas palavras elas ficaram ali. Poxa, o Anderson tem a deficiência, ele não pode engordar. O Anderson, o que aconteceu com o Anderson? Ele não tá se cuidando. Então, assim, você sabe que você tá se cuidando, você sabe que você tá preocupado. O gordinho, quando ele chega dentro de um restaurante, que ele é visto, já é aquela cena assim: meu Deus, hoje nós vamos ter prejuízo. Isso é um bullying. Eu tenho uma história muito engraçada para contar, e essa história ela é a história que foi a última, foi a fatal para a cirurgia. Eu fui num hotel fazenda com a minha esposa, interior de São Paulo, e olha que coisa interessante. Nessa viagem a gente foi presente de casamento e eu quis andar de cavalo. Eu fui lá e falei pro cara assim: poxa, a gente pode andar no cavalo? O cara olhou pra mim e falou assim: amigo, você me perdoa, mas os cavalos aqui eles são bem cuidados e eles só podem até 100 quilos. E eu travei, eu fiquei olhando pra cara da minha esposa, eu fiquei com muita vergonha. E ele viu que eu era um cara zoeiro, ele ainda brincou comigo e falou assim que se eu quisesse andar no búfalo eu poderia. Então, assim, foi uma cena muito hilária. Eu ri muito naquele momento, mas eu chorei por dentro. Eu fiquei muito chateado, muito triste. E eu prometi que depois da bariátrica eu ia voltar lá e eu ia andar no cavalo e mostrar para ele que eu tenho menos de 100 quilos. Eu quero muito poder voltar lá naquele hotel fazenda para andar no cavalo. Letícia, antes da bariátrica, os pacientes tentam emagrecer com dietas e exercícios. Os obesos encontram mais dificuldades em eliminar esses quilos extras? Em relação à lentidão da perca de peso nos indivíduos obesos, o que acontece? Eles buscam aqueles resultados imediatos, então muitas vezes eles optam por aquelas dietas que são radicais, e isso não é adequado. Por quê? O excesso de peso e a obesidade estão claramente associados, que são as principais doenças crônicas na atualidade, como diabetes, câncer, até os problemas cardiovasculares. Por essas e outras, perder peso está na mira de boa parte da nossa população. O problema são os meios que as pessoas tomam para chegar a esse fim. Sabendo que o processo de emagrecimento depende de hábitos alimentares, para compreender melhor o assunto, devemos ter em mente que perder peso é diferente de emagrecer. Você pode se livrar da gordura, mas também, ou até mais, de uma massa muscular e até mesmo perder água. Emagrecer em si é a redução da nossa gordura corporal, algo que comprovadamente faz bem à saúde.
Portanto, dietas restritivas não são recomendadas, pois pode ocasionar em alguns efeitos colaterais, como fraqueza, queda de cabelo, dor de cabeça, deficiências nutricionais, perda de massa muscular, efeito sanfona ou até mesmo ocasionar um transtorno alimentar. Monize, o Anderson relatou que a piada que ele fazia com ele próprio era um jeito de mascarar a sua dor. Como que a psicologia analisa isso? Quando a pessoa sofre bullying, ela pode sofrer muito como a ansiedade, a depressão e podendo até chegar à síndrome do pânico. A atitude do Anderson foi para se defender, já que o objetivo daquele bullying era causar constrangimento na outra pessoa. E como a vítima mesmo está brincando com aquela situação, não tem mais graça fazer piada sobre isso. E vocês, estão gostando dessa história? Sua participação aqui no programa é muito importante para nós. Vamos lá? Comente o vídeo, compartilhe com quem vocês conhecem e aproveitem para ajudar quem está precisando. Aqui no DNA+, sempre teremos especialistas prontos para te ajudar e responder às suas dúvidas. Quem não quer ter qualidade de vida para fazer o que mais gosta? Mas você sabia que por causa da obesidade, muita gente sequer consegue viver as coisas mais simples? Está na hora de fazer algo por você e por quem te ama. Melhore sua saúde e viva mais. Fale agora com o nosso especialista em obesidade. Fale agora com a clínica DNA+. Seja bem-vindo à ATM, uma empresa especializada em promover inovações e distribuição de equipamentos médicos hospitalares. Atuando desde 2009 com excelência, a ATM tem conquistado cada vez mais o mercado, devido à qualidade de atendimento, à agilidade nos processos de preparação, entrega e supervisão de equipamentos e produtos biológicos de alta tecnologia. O foco da ATM está no dinamismo e respeito com todos os clientes, com uma equipe super treinada a dar suporte em todas as etapas do atendimento, garantindo o sucesso de cirurgias, procedimentos e atendimentos médicos, com o suporte de nossos produtos e equipamentos. Com estrutura moderna e muito eficiente, a ATM mantém um estoque amplo de produtos em ambientes super esterilizados, seguros e com checagem contínua de qualidade, garantindo a pronta entrega e a agilidade do atendimento a médicos, hospitais e pacientes. Em todos os nossos produtos, buscamos soluções de alta precisão para cirurgias complexas, oferecendo equipamentos de última geração que reduzem o tempo de cirurgias com qualidade, segurança e eficiência máxima. A ATM tem potencial de distribuição ampla, atingindo todos os estados brasileiros, com uma rede de atendimento e networking estruturada para facilitar o envio de equipamentos e produtos. ATM. Queremos saber como foi para o Anderson decidir pela bariátrica. Será que ele teve medo? A minha filha hoje tem 6 anos. Ela nasceu e eu já estava numa fase obesa e eu ainda consegui engordar um pouco mais até os 3 aninhos dela. Ela foi um dos pivôs que fez eu tomar essa decisão. A minha filha, um dia ela olhou para mim e falou assim: "Nossa, papai, você tá muito pesado." E essas coisas, elas vão machucando ali, vai martelando. Então você vê seu filho, você não conseguir brincar com ele, você não conseguir sentar no chão e levantar do chão com seu filho, é doído. Então existem pessoas aí que fizeram eu tomar essa decisão também, que me ajudaram. Na verdade eu tomei a decisão, mas eu tive o apoio. Quem que eu posso dizer que foi os apoios dessa decisão? Eu tenho a minha mãe, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha e tenho o Dr. Emílio. O Anderson é uma pessoa muito querida e tem um grau de parentesco com ele. Ele era totalmente diferente. Essa proximidade com ele me fez perceber que a cada dia que eu encontrava, via ele engordando mais. Até que um dia ele veio falar comigo e me perguntou sobre a bariátrica. Eu acompanhei o Dr. Emílio na faculdade, se formando, fui na formatura dele
e vi ele começando a trabalhar com os primeiros pacientes dele. Eu estava numa situação muito gorda, muito grande, e a gente já vinha conversando sobre a questão da cirurgia bariátrica. Eu vinha fazendo muitas perguntas para ele, eu tinha muita curiosidade. Não, eu não vou fazer porque eu tenho raça, eu vou conseguir na raça, eu preciso de um remedinho, mas eu vou conseguir. Tomei tudo quanto foi remedinho e não deu certo. Minha pressão cada vez mais aumentando, dificuldades de andar, dificuldades na vida sexual em casa com a esposa, tudo começou a causar um certo desconforto. Em tudo já estava desandado. Eu já tinha dificuldade de entrar dentro do carro, de sair do carro, já tinha dificuldade de tomar banho. Eu estava numa situação já que eu entrei realmente no desespero. Eu entrei em desespero, porque até um ano antes da cirurgia, eu acreditava que eu ia conseguir ainda emagrecer. Foi aí que eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso da bariátrica, eu vou precisar de ajuda sim, porque eu realmente me entreguei. Falei para ele da minha vontade, do meu desejo, sobre todas aquelas conversas que a gente teve. Pacientemente ele me passou todas as guias, eu fui atrás de todos os exames, tive H. pylori, descobri uma H. pylori que eu não sabia, tratei. Dentro dos exames de ultrassom, eu descobri uma pedra na vesícula gigante, que eu nunca imaginei que eu tinha uma pedra na vesícula. Então eu descobri meus exames de sangue todos alterados, e todos esses fatores eles foram fazendo com que eu tivesse a certeza de que eu estava no caminho certo, que a bariátrica ela ia ser realmente a forma que eu ia ter uma segunda chance. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo devem estar muito curiosas para saber o desfecho dessa história de superação. Como será que o Anderson está hoje? Conta pra gente, Dr. Emílio. A cirurgia do Anderson foi muito difícil. O Anderson tinha uma esteatose hepática grau 3, isso é, uma gordura no fígado. E isso dificulta muito a cirurgia. Mesmo ele fazendo a dieta pré-operatória, isso não ajudou muito. Ele tinha, junto com a sua cirurgia bariátrica, tinha que realizar a vesícula, que a gente chama de colecistectomia. E aí demorou mais tempo do que o normal. A cirurgia do Anderson não foi fácil, mas graças a Deus deu tudo certo. O Anderson tá aí, quase 60 quilos a menos, prótese nova, a outra perna que estava tendo problema está bem e ele está feliz da vida. E parabéns, Anderson, por ter dado esse seu primeiro passo. Hoje, depois da bariátrica, com os meus 87 quilos, eu voltei a andar de bicicleta. Não voltei para academia ainda porque nós estamos nos recuperando de um período de pandemia. A questão em casa, brincadeiras com minha filha, tudo isso melhorou. Hoje, para tomar um banho, eu já não sofro como eu sofria antes. Então hoje eu me sinto normal na alimentação, eu tenho uma vida para ir trabalhar e voltar do trabalho, eu não me sinto mais cansado, não sou uma pessoa hipertensa, mas eu estava hipertenso. Então a parte principal que eu sinto uma recuperação fantástica depois da bariátrica foi a minha perna, porque com a amputação eu uso perna mecânica. Hoje eu tenho 50 quilos a menos em cima dessa perna. Essa perna ela causava dor, machucava, então aquilo que era um sonho, que era amputar minha perna e eu ter uma qualidade de vida boa, aquilo começou a se tornar um pesadelo por conta da obesidade, porque ao mesmo tempo que eu tinha feito a cirurgia e estava satisfeito e feliz com a minha cirurgia de poder usar 2 sapatos iguais, ao mesmo tempo eu estava me sentindo incômodo porque aquela obesidade em cima da perna, ela vinha machucando, ela vinha causando dor, sofrimento. Tive uma segunda chance. Quando eu amputei eu tinha meus 85 quilos e hoje eu tô com os 87. Então eu me sinto feliz hoje. Anderson tirou um peso das costas e estava pronto para uma nova vida. Mas ele estava ciente que só a cirurgia não ia resolver. Não é mesmo, Letícia e Monize? Bom, o que é o ideal para manter o peso após o procedimento da cirurgia bariátrica? Lembrando que a obesidade ela é uma doença crônica e ela tem um tratamento. Então eu preciso de um tratamento a longo prazo. Não é eu atingir aquele meu peso ideal, que é recomendado ali pela nutricionista ou até mesmo pelo cirurgião, aí a partir daquele peso eu abandonar todo aquele tratamento. Não, eu tenho que continuar aquele tratamento a longo prazo, que é através da reeducação alimentar. Ou seja, eu tenho que manter aqueles hábitos que são saudáveis, que nós dizemos, né? Então, consumo de frutas, verduras, legumes, aumentar o consumo de proteínas como carne, frango, peixes, os ovos,
Evitar os alimentos industrializados, então embutidos, mortadela, salame, linguiça, salsicha, presunto, peito de peru. Evitar as frituras, principalmente por imersão, então bife à milanesa, um frango a passarinho, são coisas que eu devo estar evitando na minha rotina alimentar depois do meu procedimento cirúrgico. Não que eu nunca mais vou comer esses alimentos, eu vou, mas eu tenho que ver a frequência que esses alimentos vão ser consumidos, porque se eu incluir isso como se fosse uma rotina, a longo prazo eu posso ganhar esse peso novamente, e não é isso que nós desejamos para os nossos pacientes. Eu acho que o preparo com a Nutri, ela é fundamental, porque você precisa mudar de vida, e não adianta só você ir lá, resolver o mal, você fazer a cirurgia, se você psicologicamente, você não querer mudar a sua vida, a sua qualidade de vida. E lembrando que o que me fez a chegar nesse grau, o que fez eu descuidar da minha saúde, o que fez foi o estresse, que existe ainda. Eu ainda sou funcionário de banco, então o estresse ele continua existindo. O carro continua tirando a minha liberdade de ir e vir. Eu ainda continuo sedentário, eu continuo ainda com aquele pensamento de eu vou comer isso, vou beber aquilo, mas eu preciso me cuidar pelo lado saudável também para manter. Então não adianta só você ir lá e decidir, eu vou fazer a cirurgia, eu vou perder. Você precisa estar consciente de que se você não se esforçar, você é o grande motor ali que vai fazer a bariátrica dar certo. Enfrentamos situações que são desafiadoras desde que nascemos. Algumas nós tiramos de letras, outras exigirá de nós um pouco mais de recursos. Mas quando essas mudanças que envolvem o prazer, como é o caso da comida, tudo fica muito mais complexo. Com relação ao medo de fazer a cirurgia, eu tive alguns sim, bastante. O primeiro medo que eu tive, não digo que foi um medo, foi um preconceito. Eu achava que eu era mais forte, eu achava que eu ia conseguir. Eu vou conseguir fazer a cirurgia, eu vou conseguir tomar remédio, eu vou conseguir controlar minha ansiedade, eu vou conseguir controlar porque eu sou mais forte do que o meu cérebro, porque eu vou conseguir, porque eu vou... E ali eu percebi que cada vez que eu tentava ser forte, eu acabava ficando mais fraco. Os medos, que eu posso classificar eles, eu tinha sim um medo de ir para uma cirurgia, mas por já ter passado pela cirurgia da perna, que foi a cirurgia de maior risco que eu fiz, o maior grau que eu assumi, eu via que a cirurgia bariátrica, ela não me apresentava tanto risco quanto a perna que eu tive que amputar. Porque uma amputação de perna não é uma cirurgia simples, é uma decisão que você tem que estar com o seu psicológico muito bem estruturado. Mas eu confesso que os medos eu classifico a questão do medo da cirurgia em si, de dar alguma coisa errada, o fato de eu já ter sido pai e querer ver minha filha crescer. Isso te leva a pensar, quando você é novo, você toma decisões, você não tem muito com o que se preocupar. Mas assim, o que quebrou mais o meu medo foi a qualidade do médico. O que quebrou o meu medo foi a forma como o Dr. Emílio ele conduziu o preparo dessa cirurgia. Esse preparo ele durou média de 1 ano e meio. Não foi uma decisão tomada rápida, foi uma decisão tomada com muito custo. Ele conversou isso muito comigo, eu acompanhei ele na cirurgia, eu acompanhei ele na faculdade, eu vi ele se formando, eu vi as primeiras cirurgias dele, eu via muitas cirurgias dele. Então eu peguei casos, relatos, eu acompanhei, eu estudei, eu fui quebrando os medos que eu tinha com a proximidade, e a proximidade que ele tem do paciente antes da cirurgia e depois da cirurgia é muito grande. A Clínica DNA conta com profissionais experientes para oferecer a todos os pacientes maior segurança e uma recuperação mais rápida. Que história, hein, Anderson? Sabemos que a sua luta continua e todos estão felizes em saber que você está vencendo a obesidade. Que você continue fazendo todos os acompanhamentos necessários para que consiga evoluir cada vez mais. Mas antes de terminar o programa, quero te pedir para deixar um recado para quem está assistindo e precisa ouvir uma palavra de entusiasmo para seguir o seu caminho. Eu quero deixar um recado para você que de algum ponto, em algum momento se identificou com o que eu já passei, seja pela deficiência, seja pela dificuldade, seja pelo trabalho sedentário, estressante. A dica que eu te dou é assim, quando eu parei e vi que para fazer alguém feliz, eu preciso estar feliz, foi onde eu comecei a fazer uma base, um cálculo, uma análise da minha vida e pontuar tudo aquilo que me fazia triste,
tudo aquilo que eu fantasiava para tentar entender que aquilo era bom, mas eu sabia aqui dentro que não era bom. Para você que está aí, que você se olha e você sente assim, poxa, eu não vou conseguir. A palavra-chave é, você vai conseguir fazer tudo aquilo que você desejar. Não adianta um médico chegar para você e falar que você deve fazer a cirurgia bariátrica se isso não estiver dentro da sua cabeça. Você tem que comprar a ideia. É você que tem que estender a mão. É você que tem que pedir ajuda. Então, o conselho que eu te dou é, seja humilde. Entenda que a frase, eu como porque sou gordinho, gordinho é feliz, e quando você vê o seu resultado com o seu colesterol alto, quando você vê você sobrepeso, hipertensão, você não é feliz. Você está usando isso para mascarar uma tristeza que existe dentro de você. Acredite em você, faça aquilo que você tem vontade, vai dar certo, procure o profissional ele vai te orientar, ele vai te ajudar, mas o primeiro passo é seu. Não adianta o médico falar que você precisa ficar dentro de uma qualidade de vida se você não comprou a ideia. Não deixe de acompanhar a gente aqui no programa. Um grande abraço, te espero aqui.